Com tudo que houve, Julius recupera sua consciência, e ele se vê sendo carregado nos ombros por Subaru, enquanto eles dois descem aquelas escadas. Julius se pergunta o que houve para Subaru, e Subaru responde que ele estava carregando Julius já faz um tempo, desde que ele foi derrotado de novo por Rei de Astra. Julius compreende a situação momentânea, enquanto Subaru diz que é um saco levá-lo pela segunda vez. Eles então começam a discutir um pouco sobre Rei de Astra. Nisso, Julius revela que Raid já havia lutado contra Satella, ao lado também do Dragão Vulcânica e também do Grande Sábio. Subaru se lembra que Raid não havia reconhecido Shalla, e se pergunta se aquele Raid era o mesmo santo da espada. Julius então explica para Subaru que os feitos do santo da espada foram apenas reconhecidos quando ele era mais velho. Com isso, a gente compreende que até esse certo momento então, Raid nunca havia conhecido Shalla. Com isso, os dois vão descendo as escadas enquanto discutem mais sobre Rei de Astra. Ela via todos como crianças que deveriam ser protegidas. Ela podia, talvez, controlá-los usando apenas suas próprias mãos. Ela buscou proteger cada um usando a sua magia. Porém, o máximo que ela fazia ainda não era o suficiente. Não importava quantas barreiras ela colocava, ela não tinha o poder suficiente. Ela continuou tentando até perceber que era impotente. Com isso, ela decidiu pedir ajuda a outros que ela conhecia, e com a ajuda e força necessária, ela conseguiu finalmente proteger aqueles que ela almejava. Mesmo que aquelas pessoas que a ajudava partissem, ela ainda iria continuar dando seu melhor e ganhando todo o conhecimento que ela almejava para seu objetivo final. A bruxa da ganância agora tinha em suas mãos o poder para fazer tudo o que quisesse. Me coloque no chão. Subaru se pergunta sobre essa atitude, mas Julius então grita novamente. Me coloque no chão. Eu sei andar por conta própria. Isso assustou Subaru. Era a primeira vez que ele via Julius dessa maneira. Julius então decide descer sozinho. Ele diz que não quer mais dar trabalho para Subaru e que ele não quer mais ficar em dívidas com ele. Isso era familiar. Um cavaleiro que não viu a vitória desde a luta contra Roy e a Nerb. Ele não foi capaz de superar aquele e nem agora ele foi capaz de superar Astra. Era o mesmo sentimento de quando Subaru esteve nas posses de Crush. Julius disse que Subaru poderia ir na frente. Idiota. Foi ouvido diretamente por Julius. Subaru para Julius e diz pra ele que ele estava sendo um idiota. Subaru diz que não vai fingir entender como ele se sente, mas a sua ajuda não é algo que se espere algo em troca. Agora mesmo, ele não conseguiria nem andar, e por isso, Subaru queria ajudar ele. Só por isso, e sem mais nenhum motivo além disso. Julius então compreende e se desculpa pela atitude. Idiota. Isso é repetido pela última vez por Subaru. Após uns 10 minutos, eles então descem finalmente todos os degraus daquela escada. Ao levá-lo para a sala verde, Emilia pede para que Julius se acalme e descanse, enquanto Subaru faz com que Patrash o observe em guarnição. Caso ele tente escapar, Patrash iria então impedi-lo. Emilia até sugere congelar a porta em brincadeira, mas Subaru até pensa que isso pode ser necessário depois. Ao se reunirem com Ran, que estava do lado de fora, eles vão para uma outra sala para então fazer uma discussão mais aberta. Eles então perguntam a Shalla se Raid possui algum tipo de fraqueza, mas Shalla não possui nenhuma informação que possa ajudar contra Raid. Vendo o desespero deles, que tentarem passar pelo teste de qualquer forma, Shalla comentou que tudo ficaria bem se ele se acalmasse e que esperaria o quanto tempo precisasse, assim como ela esperou 400 anos pelo retorno de seu mestre. O peso daquelas palavras fizeram com que Subaru então rangesse seus dentes. Naquela noite, eles todos sentaram-se para jantar com a comida feita por Emilia. Subaru comenta que estava com comida provisória para apenas um mês, mas Shalla comenta que ele não precisaria se preocupar, já que poderiam comer a carne dos Majus que estavam em volta das dunas de areia. Ela disse que já comia a carne deles há mais de 400 anos, mas ela comenta que eles têm um gosto pior do que o próprio lixo. Subaru então se alivia ao saber que pelo menos a comida em si não é um problema, mesmo que o gosto não seja desejável. Depois que eles comem, eles se dirigem para então dormir. Naquela noite em questão, Subaru acordou no meio da madrugada e percebeu que Anastasia, que estava descansando e se recuperando, não estava mais deitada em sua cama. Enquanto procurava por ela, ele avista um pássaro voando pela torre, e assim ele decide seguir a trilha de penas que o pássaro deixou no caminho. Subaru então repara que o pássaro entra em uma camada. Subaru encontra uma parte da parede que era real da cintura para cima e uma ilusão da cintura para baixo. Era como se ele estivesse passando entre duas dobras de realidade, mas ao fim, ele conseguiu passar direto por aquela dobra. Se arrastando pela falsa parede, ele se viu em uma sacada juntamente com Anastasia, ou melhor dizendo, com Equidona, rodeada por pássaros artificiais que dizia que viviam na torre. Os dois começam então a conversar, com Subaru discutindo um pouco sobre o que ela conhecia sobre aqueles pássaros e os que ele estava fazendo na torre. Porém, ela revela que não sabia de nada sobre isso e que ela apenas o seguiu por curiosidade e acabou chegando nesse local. Ela pergunta para ele quem ele era, pois havia ficado com suspeita ao ver que Shalla parecia conhecê-lo, e revela que Anastasia havia o investigado após os eventos da derrota da Baleia Branca e do Petegueski também, assim como foi sua curiosidade ao convidá-lo para a cidade de Briestella, já que não havia nenhum tipo de história sobre o passado de Subaru
ou então qualquer aldeia relacionada com ele. Por fim, Subaru parecia tão misterioso quanto essa torre. Finalmente, alguém duvidou de Subaru. Não tem uma pessoa que procura saber o passado dos outros nesse anime, eu vou falar a verdade. Eikidona até revela que ela estava com medo de que Subaru pudesse ser algum tipo de comandante da torre. Porém, ela duvidou que Subaru seria alguém agressivo. Ela pergunta sobre o teste que ele fez no primeiro andar e que ele passou direto, e Subaru responde rapidamente que foi por pura coincidência de seus conhecimentos. Nisso, o assunto da conversa mudou para a sacada que eles estavam, na qual Eikidona diz pensar que foi usada por Shaula para monitorar o deserto. Eles discutem sobre isso e como é o funcionamento da defesa da torre, e em como a altura proporcionava isso. No fim, o assunto da conversa muda para Anastasia, e Eikidona revela que ela desejava achar uma maneira de devolver o corpo de Anastasia o mais rápido possível, pois o ódio de Eikidona consumia em uma velocidade maior. Se ela não voltasse ao normal, Anastasia então poderia morrer. Subaru acaba perguntando então sobre o desejo de Anastasia, e se pergunta o porquê dela querer tanto o seu próprio país. Eikidona responde que Anastasia tinha um motivo por trás disso, e que ela não iria abrir a mão desse desejo, nem mesmo pelas pessoas julgando ela. Nesse momento, Julius aparece e ele revela que estava ouvindo por um tempo, exigindo saber as verdades por trás daquelas palavras. Eikidona tentou se passar como Anastasia então para tentar confundir Julius, mas aquilo não funciona e ela então decide explicar tudo o que aconteceu com Anastasia desde a última batalha em Priestella. Depois de conversar um pouco, Julius entende então por que Subaru guardou seu segredo e entende que Eikidona não quer machucar Anastasia, mas ele ainda iria ficar de olho nela. No entanto, Subaru se sentia um pouco culpado de ter escondido a situação de Anastasia para Julius até o momento. Subaru, depois da conversa, decide sair da fenda, mas ele não ficou à vontade de voltar para a Sala Verde e se pergunta o que ele faria então para conseguir passar pela aprovação de Reid. Dessa forma, ele encontra Ran no corredor. Ele conversa com ela por um tempo e pergunta o que ela estava fazendo tão tarde por fora naqueles corredores. E ela responde que estava investigando o segundo andar. Subaru perguntou se ela estava imprudente em tentar algo contra Reid sozinha, mas ela o nega e diz que infelizmente não há como atacar ele, nem mesmo ele estando descansando ou dormindo. Ela cita também pedir ajuda de Shaula, mas isso parecia impossível, visto que Shaula não poderia intervir. Ao fim, eles então se despedem. Subaru estava triste e queria voltar sozinho para um dos quartos da torre para poder dormir em um dos quartos isolados de todos, já que ele não estava com bom humor para poder enfrentar cada um depois. Então, perdido em seus pensamentos enquanto caminhava para um dos cômodos, ele pensou em algo. Talvez isso dê certo. Subaru tem uma breve ideia em sua mente. Talvez, só talvez, ele descobriu como passar pelo Reid. Sim, é isso. Subaru então corre sozinho para os fundos do corredores de Pleiades para aplicar seu plano. Com seu nome sendo chamado, Subaru apenas acorda na Sala Verde. Confuso, ele olha para aqueles rostos desconhecidos, cercado por pessoas que ele nunca viu antes, uma elfa e uma criança com roupas estranhas. Um lugar todo gigante, envoltado de eras. Quem eram todos aqueles? E quem era aquele largato gigante que estava no meio da sala? Eu fui enviado para um Isekai. Aparentemente, sem nenhuma de suas memórias desde o momento em que ele veio até esse mundo, ou melhor, até esse mundo novo. Aparentemente, Subaru perdeu todas as suas memórias desde que ele foi teletransportado para o mundo de Isekai. As memórias que ele possuía eram apenas no momento em que ele saiu da loja de conveniências. Todos então conversam com aquele Subaru, que se apresenta novamente para todos e ele dizendo apenas que não tinha nenhuma memória desse mundo. Simplesmente, ele estava ali. Eles decidiram conversar com ele, pois duvidaram que era verdade, mas parecia que algo realmente sério aconteceu. Ele então, sem poder ajudar, foi encarregado de buscar água para os suprimentos, na cachoeira que existia naquela torre, junto com Ran para protegê-lo. Por lá, Ran duvida de sua amnésia, dizendo que aquilo talvez era uma encenação para que ele fizesse tudo sozinho como sempre. Mas Subaru realmente não se lembrava de nada. Ainda que ele parecesse o mesmo Subaru, ele não era o Subaru que eles conheciam. Este nem era mesmo o Subaru que foi para a Torre de Pleiades. Aquele era apenas o Subaru que foi invocado depois de sair da loja de conveniências. Ran então coloca entre as paredes em indignação. Ela então o força a dizer, mas ele não consegue falar nada, já que ele mesmo não sabe o que aconteceu. Com isso, ela pede para ele, por favor, contar o que estava acontecendo. Ela não queria que ele escondesse seus planos dela, mas Subaru não sabia o que responder, já que ele não sabia que tipo de resposta ele deveria dar. Então, Ran encosta sua cabeça em seu peito e começa a derramar lágrimas, por ele não revelar suas verdadeiras intenções. Afinal, quem estava em jogo não era apenas ela, e sim, Ran. Subaru sem memórias então pede desculpas, enquanto Ran entristece no seu peito. Mais tarde, eles vão para a biblioteca de Tayageta, com o objetivo de conseguir pistas sobre a amnésia de Subaru. No meio, Subaru tenta explicar sobre o mundo paralelo no qual ele havia sido invocado, mas eles então confundem isso com algo além da grande cachoeira.
acreditam nele, mas ainda não entendem o que ele quer dizer com o mundo paralelo. Subaru então deixa quieto aquilo e decide então se isolar um pouco. Ele se divide em 3 grupos para olhar os livros, mas Subaru não tinha nenhum tipo de traço de memória, portanto ele não conseguia ler os livros. Assim que Subaru tentou ler um dos livros, Emilia bate em suas mãos e fala para ele não fazer tal coisa, já que ele poderia ter sua alma sugada pelo livro das memórias. Subaru então decide apenas sentar num canto, onde então estava Meili e Shaula, já que ele não conseguia ser útil naquela situação. Subaru se sentia confuso e pressionado. Ele até se perguntou se eles eram realmente os amigos dele. Subaru então sente algo estranho em sua garganta. Era um sentimento como se ele quisesse então gritar e chorar. Sem ter o que fazer, ele conversa com Shaula e Meili. Shaula então ela o animou, dizendo palavras que mesmo que o mestre se esquecesse de tudo, ela ainda o amaria. E mesmo que ele fizesse coisas absurdas, ela o seguiria até o fim. Então, ele não deveria ficar para baixo, já que o amor dela o faria levantar. Então, ele se sentiu salvo por aquelas palavras. Vários minutos depois, todos se reencontraram, mas sem nada de interessante a relatar, dizendo que não haviam encontrado nenhuma pista sobre as memórias de Subaru. O grupo decide retornar ao segundo andar. Então, Ekidona começa a especular de que a torre poderia ter roubado as memórias de Subaru, imaginando que talvez isso seria parte da aprovação, ou então, teoricamente, pudesse ser por ele ter quebrado algumas das regras. Continuando nessa hipótese, Subaru diz que suas memórias poderiam retornar caso eles terminassem as provações da torre. A equipe concorda com esse raciocínio de Subaru e decide focar na prova. Com isso, eles vão para a sala de raid. Enquanto isso, Subaru anda atrás de toda a equipe no fim do grupo. Ele decide então segmentar seu caminho com seus pensamentos, e ele repara que se separou do seu grupo e pegou um caminho errado. Por isso, então ele decide voltar para onde ele estava. Ele começa a se perguntar o porquê dele não possuir qualquer tipo de poderes especiais ou usar um chicote como sua arma. Ele se magoa por saber que era inútil e patético. Pensando nisso, ele imagina quem era o seu eu de antes, mas ele reparou que seus pensamentos estavam soando um pouco ridículo. Então, ele decide voltar à sua realidade chacoalhando sua cabeça. Porém, junto com seu chacoalho, ele recebe um empurrão em suas costas, e ele começa a cair e cair. Subaru demora alguns segundos para reparar que ele estava em queda livre e em alta velocidade, indo em direção ao chão de Pleiades. Ele se sente mais idiota ainda, pensando no quanto iria desapontar as pessoas na manhã seguinte, quando o vissem todo desmembrado no chão. Com isso, ele começa a chorar, dizendo que não quer morrer, clamando pelo nome de sua mãe. Em constante envolvimento assim, com seu choro, Subaru acaba atingindo o chão. Ele retorna da morte uma quinta vez, desde que chegou em Pleiades. Dessa vez, o Luffy foi salvo na Sala Verde, antes de revelar ter perdido suas memórias, e ele ainda estava com amnésia, mas com as memórias do Luffy anterior. Ele imagina que talvez tudo aquilo tenha sido apenas um sonho premeditório, e se pergunta do porquê o seu antigo eu nunca pensou em contar essas coisas para as pessoas. Mais para frente, ele repete suas mesmas ações. Ele conta para todos sobre suas memórias, e então todos se dirigem para a biblioteca de Tayageta. Em certo momento, Subaru agradece Shaula depois de conversar um pouco com ela, já que ela conseguia entender melhor e falar abertamente com ele. Com isso, Shaula fica muito feliz de seus agradecimentos e tenta forçar com que Subaru a beije encostando na parede. Só que antes, Meili intervém e a puxa para longe. Ele então conta para todos sobre o Isekai novamente, e nisso, houve sussurro das pessoas achando que ele enlouqueceu. Com isso, ele fica um pé atrás sobre contar sobre seus sonhos que ele havia tido e decide se isolar do grupo, percebendo que ninguém acreditaria nas palavras dele. Após isso, ele vai embora e corre pelas escadas, desapontado por não conseguir a confiança de ninguém, além de Beatrice, Emilia e Shaula. Os outros acharam que ele estava enlouquecido e queria chorar naquele momento. Ele pensou quem era ele antes para conseguir suportar tudo isso. Essa sua pergunta recuou em sua mente. De repente, ele se sente sendo empurrado mais uma vez, enquanto subia as escadas. Na sua angústia, ele se desespera ao ver que mais uma vez, ele estava caindo novamente em direção ao mesmo chão. Só que dessa vez, ele acertou cada um dos degraus. Um após o outro, ele havia sendo jogado para a direita e para a esquerda. Dor, angústia, vômito, queimação. Natsuki Subaru estava sendo quebrado em pequenos pedaços. Braços, pés, rosto, cada parte dele foi jogada contra aquelas escadas, quebrando e esmagando cada um de seus ossos. Subaru então não parecia mais uma pessoa, não possuía nem mais um formato humano. Aquele não era mais Natsuki Subaru. Antes de morrer, um pensamento vem em sua mente. As memórias moldam as pessoas, e então ele se pergunta quem ele era. Subaru retorna da morte novamente, só que dessa vez ele fica totalmente em pânico. Ele reage desesperadamente com todas aquelas pessoas ao seu redor e foge se sentindo ameaçado, já que qualquer um deles poderia ser o assassino que o empurrou das últimas 2 vezes. Ele acaba correndo aleatoriamente, chegando até aonde Reid estava. E Reid vê aquele garoto e o considera patético, principalmente com aquela cena com Subaru quase chorando. Para acabar com aquela visão, Reid decide chutar Subaru para longe, dilacerando então a sua mão. Com isso, Subaru sente a sua dor de suas unhas saindo de seus dedos. Enquanto ele estremece de dor, ele percebe que alguém estava rindo dele. Era difícil reconhecer aquela risada, mas aquela risada continuava. Subaru olhava em direção, mas só via as massas pretas de sombras rindo dele. Mas ele então decide tomar coragem e contestar aquilo.
dizendo que não vai morrer para aquela coisa novamente. Porém, aquelas sombras que antes estavam rindo dele se transformam e moldam uma mulher. Com aquilo se transformando, ele fica paralisado. Mas não só de medo, pois literalmente o tempo congelou. Ele não conseguia se mexer de nenhuma forma. Com seus braços feitos de sombras, ele é totalmente envolvido por elas. Assim, ela olha para ele e diz: com isso, seu coração é acariciado por uma mão. Subaru não vê qualquer malícia nisso. Na verdade, ele até se sente confortado com aquilo. Porém, aquele baque fez com ele sentir uma dor aguda mais forte do que antes. E por fim, ele recobra sua consciência em pé, perto das escadas. Subaru então se mija todo de medo e se encolhe em uma posição fetal. Depois daquele encontro com aquela mulher misteriosa, ele começa a ranger seus dentes em um estado de choque. Ele apenas pediu então para aquelas sombras: por favor, apenas me mate. Com isso, Subaru fecha seus olhos e acorda novamente na Sala Verde. Porém, dessa vez, ele não tinha morrido. Na verdade, o pessoal o havia encontrado e o trazido. Subaru não poderia estar mais assustado e confuso. Ele pensou: preciso fugir daqui. Assim, depois que todos saíram para procurar mais respostas, Subaru então corre para fora. Ele vai até o quinto andar, onde ele encontra uma porta gigante. Ele a abre e vai para o exterior da torre, mas acaba sendo encontrado por uma minhoca gigante do deserto. Os pensamentos de que ele morreria novamente passaram por sua cabeça, mas antes dele ser devorado vivo por aquela criatura, ele é salvo por um ataque de Shaula. Mas esse ataque também acerta o solo, fazendo com que Subaru e aquela criatura afundem na areia. Depois de cair dentro da areia, Subaru se encontra novamente naquela caverna subterrânea, onde ele estava anteriormente com seu grupo. Ele não possuía nenhum suprimento e nenhuma pista de onde ir, até que finalmente ele sente o cheiro de algo e decide ir atrás desse cheiro. Ele não sabia, mas aquele então era todo o miasma envolvido do lugar. Ele é levado até uma caverna onde encontra uma porta com 7 joias que representavam os 7 pecados. E ele, de alguma forma, sabia que aquilo era destinado a ele. Subaru então decide tocar uma das joias e 4 delas começam a brilhar, respondendo às suas autoridades que ele absorveu: a autoridade da preguiça, a autoridade da ganância, a autoridade da inveja e... qual era a quarta? Ele possuiu uma quarta? Assim, ele abre essa porta e ele retorna para a torre, onde antes ele estava tentando fugir. Mas naquele momento, ele não sentia mais medo. Na verdade, ele não sentia mais vontade de fugir. Agora, ele queria apenas uma coisa: matar. Ele queria muito matar quem o matara anteriormente. Até mesmo, ele começa a se divertir pensando nisso. Lágrimas de medo ainda escorrem para o seu rosto, mas ele nem percebe. Subaru repete a si mesmo: matar, matar, matar. Ele chega até mesmo ao ponto de pensar no quão fácil seria matar uma criança. Nisso, ele entra na torre mais uma vez e ele apenas encontra Shaula, toda esquartejada e com sua cabeça toda deformada. No chão da torre, ele vê seus pedaços espalhados por todo o canto. Essa era a primeira vez que ele havia visto um cadáver na sua vida, pelo menos antes dele perder as memórias. Com isso, ele começa a passar mal e então, com o cheiro forte que ele sentia, ele começa a vomitar. Mas ele continua a prosseguir. E em frente, ele encontra também Kidona morta, como se estivesse cortada por algum tipo de espada. No outro canto, havia Ran, que também estava morta, só que era como se ela tivesse sido jogada, e também havia um buraco no seu corpo. Aquele parecia o mesmo tipo de ataque que o ferrão de Shaula causaria. Mais pra frente, ele encontra Julius, que estava todo esquartejado e espancado. Ele percebe também que ele havia uma faixa coberta em sua mão. Aparentemente, Julius havia morrido de sangramento, mas ele estava em uma posição que parecia que ele estava tentando defender alguém. Com isso, Subaru avança mais um pouco e encontra a pessoa que ele estava defendendo, que ela era Meili, que tinha morrido da perda de sangue dos seus ferimentos. Subaru, olhando para aquilo, ele começa a se alegrar. Ele pensa que agora tinha 4 pessoas a menos que ele precisava matar. Assim então, ele se sentiria mais seguro. Porém, ele percebe que não vê nenhum corpo de Beatrice ou de Emilia. Então, ele entra na Sala Verde para procurar os corpos, mas ele vê apenas Patrache lá. Ele tenta atacar o Largato, mas aquele olhar o faz com que ele fique com medo e o ignore. Subaru então sai pelos corredores e o Largato o persegue. Ele se irrita com aquela criatura e o balança para se afastar, mas Patrache sequer liga para isso. Na verdade, ela olha fixamente para ele. De repente, Patrache abocanha o ombro de Subaru e corre com ele em sua boca, pulando das escadas e fugindo para fora da torre. Enquanto ela corre, havia sombras que estavam começando a chegar em sua direção. Ela, vendo que não conseguiria fugir a tempo, joga Subaru em um dos buracos e acaba sendo engolido por aquilo. Patrache então consegue salvar Subaru. Nisso, Subaru começa a se entristecer ao vendo aquela criatura se sacrificar por ele. Mas então ele percebe uma presença. Não era um dragão, nem um pássaro. Na verdade, nem era mesmo a sombra. Aquilo era uma silhueta de alguém que realmente estava lá. Uma pessoa bem pequena que ia em sua direção. Os 4 corpos lá dentro ainda pareciam suspeitos, mas ele ainda duvidava de Emilia e de Beatrice. Então Subaru pensou, ou então dentro do seu grupo existia algum assassino, ou então alguém além de seu grupo teve a mesma ideia de ir para a torre. Ele se dirige para aquela pessoa desconhecida e pergunta quem ela era. E com um sorriso largo, a pessoa responde para Subaru: continue tentando adivinhar, herói. Nisso, a cabeça de Subaru é decepada.
Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Com isso, eu peço para vocês se inscreverem no canal ou então virarem membro e convido vocês também para o servidor do Discord. Por lá, nós poderemos falar além daqui do YouTube. É isso, até a próxima, falou! E fui! Pretty like a girl, I need those 5 stars to tell. See both sides, not Chanel.